Oitavo ano, saudações para vocês. Professor Janifran na área aqui com mais uma aula de matemática. Vamos trabalhar aqui o módulo 15, o módulo chamado de fatoração. Fator em evidência e fator comum. E agrupamento. Nós vamos colocar fatores comuns, nós vamos fazer um processo inverso, contrário, caminho contrário do produto de polinômios e de monômios. Lembra que a gente aplicava a distributiva quando tinha monômio por um polinômio? Agora a gente vai fazer o inverso. Ao invés da gente multiplicar, a gente vai pegar uma soma como essa e vai voltar para um produto, tá? Olha aqui, tá uma soma, nós vamos voltar para um produto, beleza? Professor Janifran, iniciando mais uma aula, a aula de número 27, na sequência aí, tá? Então vamos nessa. O módulo é o módulo 15, então acompanhe comigo aí no módulo 15 algumas explicações. A maioria do modo como é exposto o conteúdo no material de vocês é por questionamento. Então vai respondendo esse questionamento em sequência e você fixa melhor essa ideia, porque ele vai fazendo pergunta que dá base para a pergunta anterior, para a pergunta sequente, que vem logo na próxima, né, uma após a outra, e te faz formular uma espécie de regra, uma espécie de fórmula para resolver os problemas seguintes, que no caso entra nos exercícios, tá bom? Eu vou expor esse conteúdo hoje, não vai ser uma aula muito longa, porque o conteúdo é bem tranquilo, e na aula de amanhã, que no caso você vai assistir com o professor Richard, vai ter resolução de exercício aí, para que você fique melhor. E não deixe, pessoal, de acompanhar as orientações na Agenda Edu. É o nosso principal meio de comunicação e informações diretamente para o aluno, é a Agenda Edu, tá bom? Em qualquer dúvida, se antecipe, questione e pergunte sobre, para que você não fique deixando as coisas para a última hora, tá? Sempre antecipe os TCs, sempre antecipe as atividades que estão disponíveis no material. Assistiu a aula, já vá para o material fazer os exercícios para dar uma adiantada ou revisar o conteúdo, beleza? Se organize, crie rotina de estudo para que você não se aperreie quando chegar próximo a uma avaliação ou até na semana da avaliação. Essa é a dica do professor Janifran. Sempre falo isso para vocês, tá? Então, olha só, fator comum. Fator comum é aquele número que é fator nos dois termos. Lembra que fator é quando tem um produto, tipo aqui AX é A vezes X, ou seja, aqui tem dois fatores, o fator A e o fator X. Nesse caso aqui, o X que está destacado em comum, em azul, ele é o fator comum dos dois termos, tá? Então você vai colocar ele em evidência, você vai colocar ele fora dos parênteses, tá? Ele repete no A e repete no B. Então você vai colocar o x aqui, ó, x que multiplica A mais B. Então fica o x aqui fora, tranquilo? Então agora é como se você vai colocar dentro do parênteses somente o restante, né? Como se fosse AX dividido por x, sobra somente A, né? Só uma ideia, vou apagar isso que eu vou escrever. Se você fizer assim, ó, AX dividido por X, esse cara desaparece, sobra somente A, tá bom? Isso aqui eu vou tirar, beleza? Então a gente vai fazer o seguinte, ó, segue a ideia de um exemplo aqui. Eu tenho 2x² mais 6x. Esse 2x², vamos colocar aqui qual é o fator que está em evidência, que está comum para os dois. No caso, é o 2x, tá bom? Esses 2x aqui é o fator comum para o 2. Por que que o fator comum é 2x? Porque esse primeiro termo, deixa eu colocar esse 2x de caneta vermelha para você ver a diferença e entender do que eu estou falando. Esse 2x é o fator comum, porque aqui é 2x², e x ao quadrado é x vezes x, então ficaria 2x vezes x, tá? Só uma ideia para você entender. Esse 6x, o 6 é múltiplo também de 2, então eu posso dizer que aqui temos o fator comum 2x. E sobraria quanto então, se isso aqui é um fator comum nesse termo? Qual o número que multiplicado por 2x que vai dar 6x? O 3. Então observe ó, que 2x e 2x é o fator comum dos dois termos. Então é isso que a gente vai fazer. O que você vai colocar fora aqui? Ó? Você vai colocar assim, ó. Vou colocar de vermelho mesmo. 2x aqui, ó. Você vai colocar o 2x, abre parênteses. E vai escrever quem é que você vai escrever dentro agora? Os termos aqui, ó, que não são comuns, são diferentes. Abre parênteses e coloca x mais 3. Tá? O sinal operação continua lá mesmo. Observe que quando você faz a fatoração, você volta essa expressão algébrica para o produto de dois fatores. Se você aplicar a distributiva aqui novamente, se você fazer isso aqui, ó,
Só uma ideia, né? Só para você verificar se realmente no final está certo. Se você aplicar a distributiva aqui, da multiplicação em relação à adição, você vai voltar para essa expressão, ó. 2x vezes x, 2x², mais 2x vezes 3, 6x. Então volta para o início, volta para onde estava o produto, onde estava a expressão, e vai lá para o produto, e do produto volta para a expressão. É uma espécie de prova real, se você verificar se o teu cálculo está feito ou não. Olha o tamanho desse termo. Nós temos aqui 15 ao cubo b à quinta, mais 10 ao quadrado b à quarta, e o c aqui, menos 60 à quinta b à quarta, c ao quadrado. Então vamos analisar qual que é o termo comum dessa sequência aqui, ó. Observe que o 15, vou destacar aqui, ó, o 15, o 10 e o 60. O 15, o 10 e o 60 tem um fator comum, tem um divisor comum, que é quem? O próprio 5, né? O 5 é divisor comum de 15, de 10 e de 60. Então dá para dividir todo mundo por 5. Tranquilo? Observe as variáveis então. Eu tenho A, que aparece no primeiro membro, tenho A que aparece no segundo e tem um A que aparece no terceiro. Você vai pegar ele como fator comum, o de menor expoente. Então você vai colocar aqui, ó, o de menor expoente. Depois disso você vai olhar a próxima variável do primeiro termo, que é quem? O B. O B aparece tanto no primeiro, quanto no segundo, quanto no terceiro. O B, fator comum no caso, é o de menor expoente. O C não vai vir para cá como fator comum, porque ele só aparece no segundo e no terceiro termo. Ele não aparece no primeiro, portanto, ele não é um fator comum. E agora você vai fazer um parêntese, né? Vai abrir um parêntese aqui, e você vai fazer uma análise bem simples disso aqui, que é o seguinte, ó. Esse 15, você vai dividir por 5. 15 dividido por 5, 3. O que você vai fazer com A? O A que tiver o expoente maior do que o expoente do fator comum, você vai repetir aqui, ó. E o expoente vai ser a subtração de 3 menos 2, que é 1, não precisa colocar. O B que tiver o maior expoente do que o B do fator comum, você vai botar aqui também. E o expoente desse B lá dentro do parênteses vai ser a diferença entre 5 e 4, né? A diferença do expoente do termo original com o termo do expoente com o expoente do termo fator comum, no caso aqui o B à quarta. Então 5 menos 4, 1 também não precisa colocar. Sinalzinho de mais prevalece. 10 dividido por 5 é 2. Olha só, A ao quadrado e A ao quadrado. Se os expoentes são iguais, não precisa colocar. B à quarta e B à quarta também não precisa colocar. O C vai repetir porque não tem nenhum C aqui fora. Se tivesse, não, também não repetiria. Sinal de menos prevalece. 60 dividido por 5, você sabe que é exatamente 12. A à quinta dividido por A ao quadrado. Então, o 5 aqui é maior do que esse expoente. Ou ele vai ser maior ou igual. Nunca pode ser menor do que esse expoente, porque aí vai ficar errado, tá bom? Então, vai ficar 5 menos 2. Então, fica A elevado à terceira potência. B à quarta dividido por B à quarta, ou seja, 4 menos 4, 0. Então, 0, B não precisa colocar. C ao quadrado, não tem ninguém um C aqui, fica somente C ao quadrado aqui. Fecha parêntese, tá? Então, fica nesse método aqui, nessa forma aqui, ó. Se você aplicar a distributiva de volta, você vai voltar para isso aqui, ó. Tá? Aqui, antes, lá naquelas aulas que a gente trabalhava a multiplicação de monômio por polinômio, a gente tinha que fazer isso aqui, ó, aplicar a distributiva. E aí criava uma expressão como essa. Agora nós estamos pegando essa expressão e voltando aqui para um produto de dois fatores, né? Esse fator 1 e fator 2. Tranquilo? O outro meio de fatoração é por agrupamento. Agrupamento era quando a gente tinha produto de polinômio com polinômio, né? Dois termos multiplicados um pelo outro. Agrupamento significa que você vai agrupar aqueles termos de 2 a 2 ou 3 a 3 que tem algum fator comum. Observe que aqui, ó, nós temos o x e o y, mas temos o a que é comum para os dois, tá? O a é comum para os dois. Então, o que vai acontecer? Eu vou colocar esses dois aqui, ó, de forma colocando um fator em evidência, né? Um fator comum que é o a. Então, vou colocar o a aqui fora, abrir parênteses e colocar o que sobrou, x mais y igual é feito aqui, ó. Igual foi feito aqui nesse primeiro exemplo.
Continuando aqui, nós temos bx mais by. Então, observe que aqui quem é comum é o b. Então, x mais y, que é o fator que eu coloquei lá dentro do parênteses. Observe que aqui eu coloquei o A em evidência e eu agrupei esses dois e coloquei o B em evidência. O que você vai fazer agora? Você vai analisar se esse termo aqui, se esse fator desse termo, que aqui está multiplicando, deixa eu colocar só para você ver. Não precisa colocar esse ponto de vezes, tá bom? Só para você entender o que está acontecendo. Esse A está multiplicando com x mais y e esse B também está multiplicando com x mais y. Então, eu tenho x mais y como fator comum. E eu vou colocar quem? A mais B. Você vai agrupar esses dois, ó, A mais B com x mais y. E aí está feito o produto, colocado um fator, feito a fatoração. Se você aplicar a distributiva nesses dois, vai fazer A vezes x mais y, depois B vezes x mais y, se somar todo mundo, você vai chegar nesse formato de expressão. Seria uma verificação para verificar se o teu cálculo está correto, ok? Nossos exemplos eu coloquei dois aqui. Vamos analisar então esse cara todinho aqui, ó. Observe que 6ax² vai ter um fator comum a ele, onde tem mais variáveis comuns a 6x, é esse aqui, ó. Inclusive o 2 é divisor comum, tanto do 6 quanto do 2, e o A e o AX também aparece, quanto aparece aqui. Já esse termo com aquele, aparece o B, e lá aparece o B. Então, nós vamos agrupar primeiro. Eu vou colocar aqui, ó, 6ax² menos 2ayx. E vou repetir, 3bx, já que eu dou licença aí para vocês, menos by, ok? Agora eu fiz o agrupamento, eu fiz esse cara com esse aqui com esse aqui e esse com aquele de lá. Agora eu vou fazer o quê? Colocar os termos em evidência desses dois e daqueles dois lá e depois verificar se vão ficar com dois termos em comum. Tranquilo? Então vamos lá. Aqui eu tenho 2, né? O 2 é fator comum, então eu vou colocar ele fora aqui para você ver. O 2, o A aparece nos dois, e o X também, o X de menor expoente que é aqui, né? Aí você vai continuar, você vai levantar mais um pouquinho aqui, você vai colocar o parênteses aqui. Então fica 2ax, abre parênteses e continua. O que você vai fazer agora? 6 dividido por 2, 3. A não precisa colocar, x², como o expoente é maior, fica x. Menos 2 dividido por 2 não precisa, A por A não precisa, e x por x não precisa, sobra somente o y. No termo de lá vai ficar o seguinte, ó, o B é comum para os dois, então você vai colocar mais B aqui, ó, abre parênteses, tá? Colocar o parênteses de azul, abre parênteses. Então vai ficar, sobrou quem aqui, ó? Só o 3x, porque não tem x aqui fora. E lá depois só o y. Olha o que aconteceu aí, ó. Eu tenho 2ax aqui, aqui eu tenho b. Mas 3x menos y, 3x menos y é o fator comum desses dois termos. Então eu vou colocar ele em forma de evidência aqui. Eu vou colocar 2ax mais b, olha só. 2ax mais b. Que multiplica, então, o 3x mais y. Olha aí, ó. 3x menos y. Pronto. Feito a fatoração, peguei todo esse termo que estava expandido e peguei ele e agrupei em produto de dois fatores. Tranquilo? Vamos fazer mais uma aqui, ó. Vamos fazer mais uma. Aqui você também vai agrupar. Observa que tem m aqui e tem m acolá. Aqui tem y e aqui tem y. Então, você vai agrupar. Você pode fazer também 5y com 5m? Pode, você pode. Mas eu vou agrupar assim, lá esse início, lá com o final. Vou fazer aqui, ó, mx com 5m. Tá? E vou fazer 5y mais xy, como de fato está aí. E aí eu vou agrupar os termos comuns. Esse aqui tem o m e esse aqui tem o y. Então eu vou colocar m aqui fora e vai repetir x mais 5. E lá do outro lado, aqui do outro lado, vai ficar como? Vai ficar o y em evidência, olha só, o y em evidência. Y, abre parênteses, tá? E aí eu vou colocar quem? Deixa eu só corrigir isso aqui. Tem que ficar em azul aqui, que é para vocês verem o que está acontecendo, tá? X mais 5. E do outro lado aqui,
vai ficar então x mais 5, fica 5 mais x, né? 5 mais x. Mas se você tem 5 mais x e x mais 5, como são duas parcelas positivas, não importa a ordem, os valores continuam mesmo. Por isso eu vou mudar a ordem só para ficar igualzinho esse aqui, ó. X mais 5. Tá? Não precisa sempre você mudar essa ordem, muda se você achar que vai ficar melhor para você. Olha só, são comum. O x mais 5 e o x mais 5. Então vamos colocar m mais y aqui, que multiplica do outro lado lá 5x mais 5, tá? Fica dessa maneira então a fatoração, daqui ficou meio apertadinho, mas você é esperto e vai conseguir entender tranquilamente aí a solução final. Tranquilo? Então aguarde a nossa aula de amanhã, que vai ter a solução de exercício dentro do material de vocês. Tranquilo? Eu não coloquei mais exemplo para não ficar muito longa, e como é um assunto bem tranquilo também, a aula ficou bem compactada aí para que você entenda o que está sendo trabalhado aqui, beleza? Então, fique na paz, fique com Deus, estude, acompanhe os recados, faça as atividades. Você já pode pegar o seu livro e começar a tentar fazer antes da aula de amanhã, que é para você ficar melhor, porque com certeza nós vamos cobrar esse conteúdo. Fica de olho nas notícias aí, nos recados da Agenda Edu, tá bom? Aquele abraço e fique com Deus. Se você quiser anotar, anote agora, pode ficar à vontade.